Fala pessoal, estamos no Paulista Show, mais um episódio aqui e vamos trazer uma convidada mais do que especial. O nome dela é Renata e ela vai trazer para a gente todo o conhecimento que ela tem dentro das organizações. Ela vai trazer esse conhecimento porque ela vivenciou coisas na infância que hoje ela consegue aplicar dentro da vida dela pessoal e profissional e ela acaba ajudando essas pessoas também. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Vinícius. Renata, as pessoas que estão aqui, elas, antes de você passar essa experiência, elas querem saber quem é a Renata. Olha, é uma mulher de 34 anos, aqui de São Paulo capital, que está numa busca incessante e constante por autoconhecimento e por transpor as minhas próprias limitações, as minhas próprias barreiras. E quando você fala de barreiras, o que aconteceu na sua infância que trouxe principalmente a obra da Memórias de uma Colher? Olha, para mim, Vinícius, foi assim um período muito sombrio da minha vida. Dos 4 aos 16 anos eu sofri um bullying, mas muito pesado, onde era um bullying onde tinha tanto xingamento, tanto agressão verbal, mas também agressão física. Para você ter uma noção, quando eu tinha 9 anos, alguns coleguinhas de escola, ali no meio, acabaram falando: "Ah, vamos enforcar a Renata", e enforcaram. E foi uma experiência muito traumatizante, só que foram várias experiências, assim, de denegrir, de colocar para baixo, da gente se sentir muito mal, com a autoestima destruída, nem existia autoestima, de tão pesado que foi, assim, para mim. E eu fui vivendo, fui levando as situações, fui levando as coisas, mas de uma forma muito automática no início. Eu acabava levando muito aquilo. Eu só encarava a situação e falava: "Ah, não, eu sou forte, eu sou maior que isso, vai dar tudo certo", mas eu não parava de fato para entender as consequências dessas ações, dessas atitudes que eu fui sofrendo no decorrer da minha vida. E o que mais marcou, assim, essa questão lá na infância? Você lembra de algumas coisas que passa, assim, na sua cabeça? Olha, eu tenho muitos flashes, assim, eu não tenho a memória inteira, eu acredito que foi tudo tão traumatizante que meu cérebro, para me proteger, acabou me privando de acessar a memória por completo, mas eu tenho muitos flashes, por exemplo, quando eu era criança, os mais velhos me batiam, eu era considerada a fracassada da escola. Então os mais velhos falavam: "Ah, uma fracassada, vamos bater na Renata". E aí eles vinham na saída para me bater, e todas as vezes eu corria para o banheiro, e eu tenho flashes desse momento que eu tô ali correndo para o banheiro, que eu tô ali naquela situação, assim, de defesa, e eu me lembro muito das batidas na porta, do: "Abre essa porta, que a gente quer te bater, Renata". Mas eu lembro também muito do zelador, que era o único que vinha para me salvar, assim, quando eu estava nessa situação e ele chegava, aí essas crianças corriam, e aí eu podia ir de encontro aos meus pais na saída da escola. Então eu tenho flashes, assim, não chega a ser a memória por completo, eu tenho lapsos, assim, vem ou do banheiro, ou dos risos, das risadas dos colegas, assim, de coisas sempre que acabam me puxando para baixo. E naquela época, os seus pais, eles sabiam o que estava acontecendo? Não, eles não sabiam o que estava acontecendo. Minha mãe teve uma noção, esse episódio em que eu fui enforcada pelos meus colegas, ele foi muito marcante, porque aí de fato eu cheguei com um roxo em casa. Até então eu não falava. Agora eu não se eu acho que aquilo era tão traumatizante, era tão pesado, que eu não conseguia nem como criança chegar e falar isso para os meus pais, comunicar. Então foi quando a minha mãe viu em casa, né, estava me trocando, ela: "Que roxo é esse?" Aí eu: "Ah, não, mãe, não é nada". "Não, o que que tá acontecendo na escola? Por que que você tá machucada? O que que aconteceu?". E aí eu falei um pouco, mas eu contei só desse episódio, eu não contava tudo que faziam comigo. Então, infelizmente, o porquê eu não consigo lembrar, assim, eu acho que foi tudo tão traumatizante que eu não falava para não reviver aquilo. Então foi uma experiência bem pesada, mas todas as vezes que meus pais sabiam do que estavam, quando eles descobriram: "Ah, eu fui machucada, fui agressão física", eles tomavam uma atitude, ou ir na diretoria da escola,
ou, por exemplo, procurar uma terapia, o que era necessário e aconselhável, tudo que estava ao alcance deles, eles faziam para mim. Entendi. E antes da gente chegar em um ponto da atualidade, hoje, eu gostaria que você pudesse ajudar essas mães que estão tendo esse tipo de problema hoje nas escolas. Você consegue passar pela uma dica naquela câmera e trazer para as pessoas orientações necessárias para que as crianças não passem aquilo que você passou? Olha, hoje eu recomendo muito que deem a liberdade dos seus filhos serem quem eles são, sem medo, sem amarra, sem julgamentos. A infância é um período, é um chão que a gente toca a vida inteira. E aquilo, tudo que a gente vive de 1 ano até 7 anos, a gente vai revivendo também como adulto. Mas nesse momento, as crianças precisam sentir que os pais, eles são um porto seguro, que eles não vão julgar, porque o julgamento ele afasta, ele distancia, porque ele gera medo, ele gera frustração, ele gera vergonha, sentimentos ruins. Então isso acaba afastando a gente. E quando a criança ela sente que ela está ali num porto seguro, que ela não vai ser julgada, que ela vai ser ouvida de fato, aí ela consegue se sentir mais à vontade, até para falar, até para, olha, tá acontecendo isso, eu tô me sentindo triste, porque ela não vai ser julgada. Então conversem, deem esse espaço para os filhos de vocês, escutem de fato. Se tá um dia a criança chegou em casa, tá mais estranha, pergunta, procura ouvir o que está acontecendo. Ah, às vezes pode ser algo de criança, às vezes não é. Às vezes uma brincadeira, um apelido, a gente acha que, é só um apelido, mas aquilo pode estar fazendo mal para a autoestima. Então entender como você se sente, né. Ah, você está fazendo essas brincadeiras com o colega, mas como que seu colega se sente em relação a isso? Como que você está se sentindo, se estão te chamando, tá tudo bem? E também falar com a escola também, procurar os professores, entender o que está acontecendo naquele ambiente, como que é a socialização. Então, quanto mais integrado o pai e a mãe for do universo da criança, mais saudável é, porque aí vai criando esse ambiente seguro, e quanto mais seguro, melhor ela se sente para poder apontar alguma necessidade, alguma coisa que ela esteja passando. E quando você fala, de forma bem pontual, nessa questão da infância, se a gente for trazer para a realidade de hoje, o que mais afetou esses acontecimentos da sua infância nos dias atuais? Olha, eu acho que a falta de acreditar em mim mesma. Eu acho que isso eu carreguei muito, porque toda vez quando eu era menor, que eu achava: "Ah, eu vou acreditar em mim mesma", e eu expressava aquilo, seja através de uma fala ou de uma atitude, eu ouvia muita risada. Eu ouvia: "Ah, uma fracassada tá tentando ser legal, isso nunca vai pegar, isso nunca vai acontecer". Só que essas vozes, é como se elas tivessem ficado dentro do meu inconsciente. E aí eu mesma adulta, em outras situações, em outros contextos, é como se isso ecoasse dentro de mim, ao invés do bom, do "vamos lá, vamos, vai dar, as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer", era como se fosse assim: "Ah, você é uma fracassada, você está destinada ao fracasso, não há o que possa ser feito para alguém como você". E isso ressoou dentro de mim, até mesmo nas questões do trabalho, relacionamentos amorosos, amizades, familiares, em tudo. É uma voz que eu tive, eu a duras penas eu tô aprendendo a não escutar mais isso. Mas essa dor você escondeu por muito tempo ou você pediu ajuda, procurou, profissionais para orientar você da melhor Eu forma? escondi por muito tempo, mas uma vez, quando depois que eu descobri, assim, que é uma dor que é legítimo, que precisa cuidar, precisa tratar, eu fui aprendendo que era importante levantar a mão e pedir ajuda, e seja de um terapeuta, seja de um professor dentro da sala de aula, ou até mesmo um professor da faculdade, até mesmo nesse período. Então, eu fui aprendendo, mas eu encontrei muitas respostas na terapia, porque aí eu tinha que mergulhar nessa situação, mas com o respaldo clínico, com o respaldo médico, eu não fazia esse mergulho despreparada. Eu tinha ali uma força, um acompanhamento, e aí eu conseguia digerir melhor esses acontecimentos. E dentro dessa fase, existiu uma figura de amiga dentro para te ajudar, para te aconselhar, ou não teve? Eu virei muito amiga da minha psicóloga. Eu acho que ela virou uma referência, porque ela foi o primeiro ambiente ali em que
eu não era mal interpretada, eu não era julgada. Eu não me sentia, pelo menos, julgada. Ali eu podia ser quem eu era, sem medo, e aquilo foi vindo. Também tive outras amizades na escola, apesar de eu ter sido muito zoada, eu tive poucas e boas amizades nesses ambientes. Então essas poucas amizades, elas fizeram uma grande diferença na minha vida. Então, a gente é aquilo, um fracassado se unindo com o outro. Então a gente não é tão fracassado assim, a gente tem uma chance, tem algum lugar pra gente no sol. E quando você traz essas questões de fracasso, de humilhação, de burnout, quando criança, você consegue trazer hoje algo relacionado à espiritualidade que você consegue vincular essa superação que você está tendo? Eu acredito que a espiritualidade foi uma forma, uma ferramenta muito potente de olhar e de me dizer: "Você não está sozinha". Porque quando a gente passa por muitas situações traumatizantes, muitos machucados, a gente se sente muito só. E eu senti que através da espiritualidade, através tanto da religião quanto das minhas crenças pessoais, eu fui aprendendo que tem algo maior do que eu que olha por mim também, que aquilo tudo que eu fui passando não foi em vão, que alguém ia me escutar e que aquilo ia me fazer uma pessoa mais forte, só que eu tinha que confiar, confiar no invisível, ter fé em mim mesma, ter fé naquilo que meus olhos não são capazes de ver, porque as coisas iam dar certo. Quando a gente fala, muito sobre Deus, geralmente, um exemplo, tem algumas pessoas que trazem consigo alguns hábitos. Esses hábitos eu posso citar aqui como, a conversa com Deus quando vai dormir, durante o dia, durante a noite quando vai fazer algumas coisas ali importantes, desconectar do mundo lá fora. Você segue algum hábito que traz ainda mais essa questão da espiritualidade? Olha, eu sigo muito de fazer a oração, então ao me despertar, mais um dia, mais uma oportunidade de poder fazer diferente na minha vida, o fato de estar viva e agradecer isso, de estar respirando, porque eu podia simplesmente dormir e não acordar mais. Quando vou me deitar, então de fazer a oração, de agradecer pelo dia que passou, pelos desafios, de que eu fui e que eu tenha muito discernimento para eu entender o que é um aprendizado, o que é uma lição, o que eu preciso mudar. E um hábito que eu desenvolvi muito forte, muito potente, foi o da escrita matinal. Então, do acordar de manhã, fazer a oração, e antes de começar o meu dia, antes de pegar o celular ou até entrar no modo automático, eu escrevo. Ou sobre os meus sonhos, ou sobre um sentimento, alguma coisa que está acontecendo ali. Eu aprendi isso muito com a terapia, e eu sinto que é como se eu estivesse conversando com Deus através das minhas palavras, eu estivesse sendo muito sincera, muito transparente. E aí eu vou jogando aquilo sem medo, sem julgamento, porque ninguém vai ler. A única pessoa que está vendo é Deus, então não tem por que ter medo ou restrição. Então eu simplesmente vou escrevendo, vou colocando aquilo tudo no papel, quando faz sentido eu volto e leio. E tem vezes que só de eu colocar ali eu já me sinto muito bem. E eu sinto que assim eu vou me conectando mais com o meu interior, com essa espiritualidade, com Deus, eu sinto que eu sou ouvida quando eu faço isso. E quando você fala de Deus, deu para anotar no livro que você traz uma série, Sim, a The Chosen, né? isso, The Chosen. The Chosen. Como que essa série mudou o seu pensamento sobre essa questão da espiritualidade? Traz uma experiência pra gente. Tá, eu estava no pior momento da minha vida, eu estava no fundo do poço, onde eu estava com um burnout não diagnosticado, uma crise de ansiedade generalizada e uma depressão, tudo ao mesmo tempo. E eu tive o final de uma amizade, a amizade acabou, a pessoa, graças a Deus, continua bem, está viva, está vivendo a vida dela, mas a nossa relação, ela se acabou, e era a minha melhor amiga, era aquela pessoa que eu confiava que o que podia acontecer, ela estaria do meu lado, e de repente eu me vi sem ela. E isso foi me levando para um fundo do poço, somado a isso, várias frustrações. Eu tinha acabado de fazer, eu estava com 31 anos na época, e eu não entendi o porquê que eu sonhei tanto, eu lutei tanto, e muitas coisas não estavam acontecendo na minha vida, como por exemplo, independência financeira, talvez ter ali um potencial namorado, um potencial noivo ou marido, planos para filhos, várias coisas, viajar o mundo,
Várias coisas que eu queria, eu achava que iam acontecer, não estavam de fato acontecendo. Só que ao invés de eu olhar aquilo e ver como uma força motriz, não, vou me incentivar mais, vou atrás, não vou desistir, eu fui me deixando levar pelo buraco. Porque eu também ouvia aquelas vozes falando, uma vez fracassada, sempre fracassada, aquilo ressoava dentro de mim. E eu fui entrando nesse buraco, nesse fundo do poço. E uma vez eu estava numa mentoria para mulher, e essa mentora, ela pegou e falou, assiste a série The Chosen, porque eu acredito que é muito a forma como você merece ser bem tratada, mas você precisa permitir. A gente só sente e recebe aquilo que vem do plano espiritual quando a gente permite. Nem que seja do tamanho de um grão de areia, uma fagulha de luz, mas precisa essa permissão, e você não está se permitindo. E assiste o The Chosen como um exercício para você aprender a ver como que Jesus trata os outros e como que ele te trata. E eu fui muito relutante, porque eu falei, geralmente, gente, série de Jesus vai retratar um cara alto, loiro, do olho azul, que já é milagroso, ele sabe que é Jesus, está chegando ali, e eu tinha muita resistência. E aquilo começou a aparecer para mim de várias formas, tanto no Instagram quanto numa propaganda. E eu resolvi, eu falei, não, quer saber, eu vou assistir The Chosen, eu vou assistir o primeiro episódio. E aí, no primeiro episódio, quando a Maria Madalena, ela ia se matar, ela viu uma pomba. E ela foi seguindo essa pomba, esse pássaro, né, e aí esse pássaro levou ela até Jesus. E quando Jesus fala que a chama pelo nome, eu senti que aquilo como se fosse para mim, eu estou te vendo além, através de uma série, mas eu te vejo além disso, e eu me senti muito acolhida. E aí eu comecei a assistir a série, eu comecei a assistir os episódios, e as coisas foram me transformando, eu fui me identificando com um dos personagens, a trajetória emocional dele, e ali eu fui, de fato, entendendo de que eu estava num buraco, que eu precisava de ajuda. Você acredita que Deus fala através de sinais? Sim, acredito. Dá um exemplo pra gente. Olha, para mim foi a colher de pau, que eu estava assistindo, né, pra quem não sabe, The Chosen, tem a trajetória do Mateus, que é o coletor de impostos, e ele era muito cético, porque eu também era cética. Eu também só acreditava naquilo que os meus olhos eram capazes de ver. E ele foi se quebrando na série, porque Jesus vai mostrando para ele através dos ensinamentos, através dos episódios que vão acontecendo, que não é assim, de que tem algo maior que a gente regendo a gente. E eu comecei a apreciar isso, me identificar com o Mateus, eu falei: "Poxa, a mesma trajetória emocional, mesmo quebrar dele, eu também estou passando por isso, então eu vou olhar para esse personagem e vou me inspirar". E até que teve uma cena que foi o 5º episódio da 2ª temporada, aonde o personagem pega uma colher de pau para se defender. E quando eu olhei aquela colher de pau, eu falei: eu vou dar uma colher de pau para esse ator, porque a arte dele me salvou de mim mesma de um jeito que vai ser muito bom". Mas eu não imaginava que a colher de pau ia chegar na minha vida e ia me transformar. Para mim era só uma ideia de uma fã que gostava muito de uma série e que estava ali feliz, falando: "Nossa, você me mudou tanto que eu vou te agradecer", e essa colher de pau virou uma referência para quem gosta da série, então eu vou te homenagear. Só que eu não imaginava que, com o passar do tempo, conforme eu fui vivendo as coisas, que essa colher de pau não era sobre The Chosen, nem sobre o Mateus, era a minha relação direta com Deus. Então não é apenas um objeto. É, E a colher, como você afirmou aqui, ela tem um significado. Você sim. consegue trazer pra gente esse significado? Olha, é um convite para ação através de toda a jornada da colher que eu fui vivendo, que foi de fato, desde ter a ideia da concepção, vou dar uma colher de pau para esse ator, até de fato isso se concretizando na minha vida, mas a colher foi me incentivando a partir para ação, a ter uma atitude. Então, por exemplo, você está no fundo do poço, levanta, pede ajuda, a se permitir ser vista e ser amada pelo plano espiritual. Então, não é só balela, só uma coisa que está ali. Então, escuta, olha, tem um plano espiritual, o Espírito Santo está aí, ele te escuta, Jesus, Deus, tem uma infinidade de seres de luz que estão ali contigo, você não está sozinha, vai caminhando. E isso ia me encorajando, eu dava um passo e aquilo colocava o chão para mim. Eu dava um passo segurando a colher de pau e eu sentia que aquilo vinha e colocava o chão para mim. E assim eu fui caminhando e as coisas foram acontecendo. Então, eu gosto muito de dizer que a colher é um convite para a ação, para sair da inércia, para a gente parar de ficar só ali
sentado, aceitando a situação. Não, toma uma atitude, sabe? Faz diferente. Eu prometo que não vai acontecer nada de ruim. Não tem como. Se você tá com uma boa intenção, não tem como algo ruim acontecer com a gente. Entendi. E existe algum momento da sua vida que você percebeu que a colher, ela salvou a sua vida? Ah, tiveram muitos, na verdade. Se eu pudesse escolher um, eu iria escolher foi uma experiência que eu tive quando eu estava no Peru, viajando, e até então eu andava com a colher, eu não tinha entendido ainda, porque essa relação da colher era eu com Deus. Eu precisei viver um desses milagres. E por que que eu estaria no Peru, no meio de uma viagem, aonde eu precisaria cavar, uma tradição que eles têm lá, para poder agradecer a mãe natureza, a Pachamama. E aí a gente tinha que cavar e enterrar lá 3 objetos que eram símbolos, que eram para o deus dos céus, o da terra e do mundo inferior, para a gente agradecer, porque foi uma viagem boa, foi uma viagem tranquila. E aí na hora eles falaram: "Olha, você vai segurar numa mão os objetos e na outra você vai cavar". E quando eu olhei, eu falei: "Gente, por isso que eu ando com uma colher de pau, por isso que eu tô com essa colher, porque eu tô aqui, eu vou cavar isso, eu vou agradecer, mas eu tô agradecendo direto a Deus". E essa colher, não é só uma coisa de série, porque quando eu me toquei que eu estava com aquela colher e que eu ia usar ela para cavar, para enterrar esses objetos, mas principalmente para agradecer a Deus pela minha vida, eu percebi que aquilo era muito maior do que eu. Que aquilo era algo, assim, era transcendental, eu não consigo nem colocar em palavras, porque foi tão profundo, foi tão intenso, que é difícil de descrever, eu só soube sentir na hora. E ali foi quando eu entendi que as coisas fizeram sentido, os pontos se ligaram. E você acredita em milagre? Acredito. Você consegue trazer para a gente, principalmente, uma reflexão que você vivenciou e que você colocou aqui no livro, para a gente saber algumas, digamos assim, algumas pílulas que tem aqui nesse livro para as pessoas que vão te assistir saber o que, que representa um milagre para você. Olha, o milagre eles são pequenos gestos, pequenas ações que o universo nos presenteia, não necessariamente tem que ser, por exemplo, o que a gente está acostumado de ler, né, no ensino religioso na Bíblia, que vai abrir um feixe de luz e vai descer um ser alado com asas ou com alguma... Não, não é isso. São pequenas atitudes e através dessas atitudes você vai conseguindo conectar esses pontos. Só que esses pontos eles são conectados através desses pequenos ensinamentos. Por exemplo, quando eu estava no Peru, eu estava em Lima, eu estava muito irritada porque eu tinha acabado com a minha amizade, com a minha melhor amiga, e eu estava ali e eu estava viajando e falando: "Poxa, na última vez que eu viajei com a minha melhor amiga, nossa, eu não aproveitei nada da cidade, eu estava com ela, mas estava um estresse, as coisas, eu estava super irritada". E eu fui caminhando e me deu vontade de entrar numa igreja em Lima. E eu falei: "Vou entrar nessa igreja". E eu simplesmente entrei, mas sem pretensão nenhuma. Eu falei: "Ah, uma igreja aqui, vou entrar". E aí, quando eu estava ali, eu falo que isso foi o primeiro milagre que eu vivi no Peru, porque quando eu estava ali, primeiro que o ambiente me chamou muita atenção, porque ele tinha era um cheio de lírios. E lírios, minha mãe teve um sonho onde eu me transformava num lírio quando eu era criança. E então lírios para mim não são flores qualquer, quaisquer. São flores muito importantes, assim, quando tem um lírio eu paro e presto atenção. E a igreja inteira estava cheia de lírios, e eu estava muito remoendo a situação, com muita raiva, com muita revolta no meu coração, remoendo tudo aquilo que eu vivi no final dessa amizade. E o padre que estava celebrando a missa, ele olhou e falou: "Olha, você não precisa, sem eu dizer nada, eu no meio da multidão, você não precisa dizer nada. Se tem alguma coisa que te dói, entrega a Deus, porque Deus cuida. Deus cuida, Ele vê você, Ele vê sua dor, então entregue aquilo". E quando ele falou aquilo, eu comecei a sentir muito forte eu me senti muito quente, que dizem, é como se fosse a presença do Espírito Santo, eu comecei a sentir muito quente o meu corpo, e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, a igreja inteira começou a cantar: "El Senhor es compassivo e misericordioso". Deus é compassivo e misericordioso em espanhol. E eu fui sentindo que aquilo como se fosse para mim, só que eu não saberia explicar. E aí, eu acredito muito em simbologias, né, e o número 17 para mim
é um número muito forte. E aí, naquele dia, era 17 de setembro de 2023, abriu em Mateus 17, onde falava sobre o perdão na Bíblia. Alguns meses depois para frente, eu fui na estreia do The Chosen, onde quando eu me sentei, o principal ensinamento do Mateus era Mateus 17 sobre o perdão. Sem as coisas, eu não precisei ligar nada, aquilo simplesmente, para mim, aquilo ali foi o meu primeiro grande milagre, porque sem eu falar nada, eu consegui ligar esses pontos e de fato algo dentro de mim mudou. Aquilo foi muito forte, assim, eu consegui sentir, eu não sei explicar, a gente só sente que muda, gira uma chave dentro do nosso coração. Entendi. No livro você traz também alguns pontos sobre a questão da saúde. Você teve câncer e Isso. você conta no livro sobre, a situação que você passou e também a situação que você superou. Você gostaria de compartilhar com a gente essa história? Olha, foi muito interessante, antes eu tinha medo de falar que eu tinha câncer, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha aquele receio. Na época, quando eu fui diagnosticada, era uma bolinha de 6 centímetros no meu pescoço, que era ligada à glândula submandibular, não era tireoide, muitas pessoas acham pescoço, tireoide, eu falei: "Não, não tem nada a ver, é com a glândula da saliva". E eu estava ali e eu simplesmente senti aquela bolinha, vivi a minha vida, achei que aquilo era normal, aquele corpo estranho, até que um dia meu pai viu e falou: "Renata, tem uma bolinha no seu pescoço, vai investigar isso". "Ah, não, sempre esteve comigo". Ele: "Não, mas não é normal, dá uma investigada". E eu fui no médico, e aí quando eu fui no médico, na época, eu não acreditava em Deus, eu estava no auge da minha revolta interna, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em espiritualidade, eu não acreditava em nada. Eu tinha 23 anos na época, e eu falei: "Ah, eu vou, mas eu vou aquilo, a ciência vai dizer o que é". E fui e pensei: "Ah, deve ser um cisto sebáceo", que é um cisto que é muito comum de ter, origem na pele, não é cancerígeno nem nada. E aí o médico falou: "Olha, eu não gosto de ter surpresas, então eu vou te pedir uma biópsia, pra gente saber com o que a gente tá lidando". E aí veio a surpresa, né, Vinícius, assim, com 23 anos, uma bolinha no pescoço, eu tive um câncer que só dava em mulheres após 50 anos, que já tiveram câncer de mama, alguma reincidência de câncer, aí eu era a exceção da exceção dentro da estatística. E ali, isso pra mim derrubou, eu achei que eu ia morrer, que minha vida tinha acabado ali, eu falei: "Pronto, agora com 23 anos minha vida se acabou, tudo tá perdido, se Deus não existir, aí que ele não existe mesmo, porque de tudo eu já passei por tanta coisa triste, tanta coisa difícil, por que que ainda tô sendo premiada com um câncer?". Só que eu fui entendendo conforme as coisas foram passando, eu não acreditava em Deus, eu acabei tendo o privilégio de representar o Brasil num castelo naquela época. Era um projeto meu da faculdade. E quando eu estava no castelo, eu falei: "Gente, não é possível que Deus não exista". Porque em uma semana eu tive o pior diagnóstico da minha vida, fui convidada para ir num castelo, quem sou eu na fila do pão? Tô aqui do nada, assim, num castelo representando o Brasil com um câncer e eu vou voltar e algo de bom vai acontecer, espera aí, então algo maior do que eu existe, eu só não sabia o quê. E hoje eu consigo entender que era Deus, que Deus ia usando. E teve muito, Vinícius, para mim uma simbologia do câncer, porque eu nunca engoli emocionalmente, a gente tem a ciência, a gente tem um estudo científico que diz que o câncer, toda a explicação, mas eu acredito muito na explicação também emocional, eu acho que são complementares. E como eu sofri muito, eu me senti muito calada quando eu era criança, com esse bullying, com essa agressividade, eu nunca me senti ouvida. Então eu fui reprimindo, e aí eu não fui engolindo o que fizeram comigo, e foi muito simbólico, porque foi ficando atolado aquilo, é como se aquilo que o corpo não estoura para fora, ele estoura para dentro. E aquilo foi se estourando naquela bolinha encapsulada, que de todos os males eu podia ter, assim, poderia ser um câncer de mama, poderia precisar de rádio, de químio, de várias coisas. Eu tive o menor dos males, eu tive o mais confortável que se pode ter dentro de uma situação difícil. E eu falei: "Poxa, eu nunca engoli o que fizeram comigo". E eu senti que essa bolinha era uma representação disso, era o meu corpo falando: "Ó, joga isso pra fora, desapega disso que tem algo maior que te escuta, que te ouve e que tá olhando você não tá sozinha nessa". Então, se a gente for, trazer para uma realidade que as pessoas vivem uma situação ruim,
Aí o que acontece? Elas jogam essa energia para as outras pessoas, para o universo. Aí o universo retorna com coisas ruins. Só que você precisa entender além daquilo que está acontecendo Sim. com você, aí você pega esse gancho espiritual e você vence e você passa no próximo nível. Sim. Porque muitas das vezes o que acontece é quando você vive uma situação ruim, você não acha solução e você continua fazendo coisas ruins e as coisas ruins vão acontecendo com você. No Exato. seu caso, aconteceu, você parou, pensou e uma coisa boa refletiu, você falou, existe uma esperança. Aí você mergulhou nessa parte espiritual e as coisas, o mundo te trouxe uma solução. Sim, exatamente. E se você fosse trazer para algumas pessoas que estão vivendo aquilo que você viveu, de não acreditar em Deus, de só viver coisas ruins e falar coisas ruins para a humanidade, você acredita que realmente existe essa questão espiritual, essa questão de energia, que somos energia e carregamos aquilo que falamos também? Eu acredito que sim, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material, e a gente precisa muito aprender com as lições, tanto as boas quanto as ruins. Não é para romantizar a vida, não é para falar: "Ah, é um mar de rosas", não, mas é uma coisa assim, quando vem algo na sua vida, se você encara como um aprendizado, aquilo não te destrói, aquilo te fortalece. E você sai uma pessoa melhor em comparação a você mesmo, quem você era ontem. Então, que a pessoa ela consiga enxergar a situação e falando: "Não, isso daqui não vai me destruir, mas eu vou tirar um aprendizado e eu vou sair melhor do que eu era ontem". E assim a gente vai se tornando um ser humano melhor, mais do que ser melhor para o mundo, eu acredito que ser melhor para a gente. Porque se a gente, Vinícius, até se a gente escutasse as vozes da nossa cabeça e a gente falasse com os outros do mesmo jeito que essa voz interna fala com a gente não teria ninguém. Se a pessoa nunca parou para refletir, assim, poxa, essa voz interior: "Ah, você é um fracasso, você é péssima, você é feia, olha o que você está tentando, você é maluca". Se você tratasse as pessoas de fora com essa mesma voz, você não teria ninguém. Então por que que você se trata assim? Sabe? Então, aquilo não a escu tra se trate bem, mas primeiro para você ser um ser humano melhor, para você. E aí as coisas ao redor elas vão acontecendo, elas vão se transformando, elas vão transmutando. E você acredita que essa energia que você vive hoje, positiva, você consegue inspirar outras pessoas? Eu acredito que sim, pela atitude. Eu acho não só de dizer uma história, mas é aquilo: "Ah, eu sou uma pessoa mais forte". Não, eu tenho uma atitude, assim, no dia a dia. Então, se algo me aconteceu, eu paro de fato, reflito, converso com as pessoas que eu amo, que são do meu ciclo, que são seguras, estão ali. Então, eu vou, eu converso, eu escuto. Então eu acredito muito nisso, assim. Eh eu acredito muito mais do que falar é agir, escuta o que o outro faz, não escuta o que ele diz, porque a atitude, ela de fato é o que transforma a gente para o próximo nível. Então, através da atitude, através de um pensamento diferente, só do fato, por exemplo, você tá ali, veio um pensamento negativo e você conseguiu falar: "Não, isso daqui não vai mais me definir, isso daqui parou agora". Já é uma atitude diferente, já é algo diferente, você está fazendo consigo mesmo. E consequentemente isso vai gerando transformação, isso vai gerando ação, isso vai modificando e aos pouquinhos, como se fosse quando a gente joga uma pedra no rio, assim, tem aquele efeito das ondas, tipo, isso vai acontecendo. E se você fosse compartilhar para a gente o motivo de você ter essa obra tão divina aqui, por que que você escreveu esse livro? Olha, eu escrevi ele porque eu fui vivendo a história da colher, eu achei que a colher era uma história muito louca, muito maior do que eu. E as pessoas ao meu redor, conforme eu ia contando a história da colher, a saga da colher, que imagina, eu estava em casa, no sofá assistindo The Chosen, eu olhei para aquilo e falei: "Vou dar uma colher de pau pro ator". E
tudo, inclusive o ator, se mobilizar a meu favor, de conversar comigo e as coisas irem acontecendo. E eu, conforme eu contava para as pessoas, Renata, mas você não pode ficar só com isso para você. Você precisa colocar isso para outras pessoas. Olha o tamanho do buraco que você tava, como essa colher te inspirou. Então também usa essa história para inspirar as pessoas, para elas olharem para dentro de si mesmas, nas suas próprias histórias, e também ou a pedirem ajuda, ou a ter uma atitude diferente, ou a fazer uma reflexão diferente daquilo que ela está vivendo. Foi esse o convite. Eu comecei a ouvir isso de muitas pessoas, inclusive na época da minha terapeuta. Ela até comentou, ela falou, eu não podia falar isso, mas eu vou dizer, quebrar um protocolo e vou te dizer, escreva isso num livro, coloca essa história em palavras, porque as pessoas precisam ouvir isso. A colher, ela não só vai te transformar, ela também vai transformar outras pessoas. E você teve dificuldade em vivenciar essa história de novo? Tive em partes, principalmente quando eu tinha que explicar, por exemplo, como que eu estava no fundo do poço. Se você partisse da história, Renata está no fundo do poço, ponto. Mas não faz essa conexão com o passado, e aí eu precisava voltar nessas experiências passadas, voltar nesses sentimentos, todas essas emoções, vibrações, tudo isso foi muito desafiador para mim na época, porque eu sentia que eu estava vivendo aquilo de novo. E aí eu fazia, em paralelo a terapia, e eu tive muita ajuda, muito trabalho com a terapeuta do lado para ir me ensinando, você está lidando com essa emoção, mas essa emoção não te define de novo. Você está revisitando isso com um propósito maior. E isso é pontual, então isso não vai te definir, essas vozes não vão voltar na sua cabeça, você pode continuar, escreve a história, tira um ensinamento, olhe para o passado como um arquivo de aprendizados. Entra lá, é muito difícil, olha o que aconteceu, mas foi difícil, mas o que eu aprendi com isso? Tira o aprendizado e continua no presente. E aí eu fui fazendo isso, com a ajuda da psicóloga, para que eu conseguisse voltar nessas histórias, sentir elas, mas não deixarem com que elas me definissem de novo. Em algum momento você pensou em desistir? Da colher, sim, por incrível que pareça, porque às vezes eu falava, gente, é tão surreal a história que eu acho que não é tudo isso. Porque eu achava aquilo, quando acontece algo com a gente, é muito fácil a gente olhar e falar, doeu, mas porque foi na gente. Então eu pensava, se fosse de fora, não é tudo isso a história, não é tanta coisa assim. E aí eu meio que subestimava aquilo. Então eu pensava em desistir, eu falava, não, a colher eu acho que é muita exposição. Eu tô colocando 15, 20 anos da minha vida num livro, imagina, quem sou eu, gente? Na fila do pão, tipo, não faz sentido, por que eu vou me expor desse jeito? Eu tinha esses pensamentos, só que eu tive, ainda bem, vozes maiores do que eu, meus amigos, as pessoas que eu fui conhecendo, que a colher foi me trazendo também, e essas pessoas falavam, não, coloca isso pro mundo, coloca isso pro mundo, coloca isso pro mundo, até em sonhos também, de eu sentir a espiritualidade, não, você passou por isso, mas você vai ensinar o próximo, isso daí não vai ficar só contigo. Em algum momento da escrita do livro te emocionou? Me emocionou muito quando eu fui escrever Os Três Milagres. Eu acho que foi o mais tocante, porque eu tive que perceber que não era eu ali, era Deus ali, eu estava sendo um instrumento divino, e que através desse instrumento é algo maior do que eu. É muito difícil de explicar, e aquilo emocionava de um jeito que não dá para colocar em palavras, é muito forte. Eu falava, gente, é algo maior do que eu. Pode, se quiser chamar de Deus, de universo, do que for, mas é maior do que eu, e isso daqui tem um propósito. Não é possível que eu tenha passado por tudo isso em vão, sabe? Tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo, tem que ter ali algo a mais. E aí isso me emocionava muito. Isso me tocava, assim, de um jeito muito potente. Entendi. E quando você fala também nessa questão de transformação, você teve um burnout também corporativo. Como é que Tive. foi essa situação? Olha, eu me formei em relações internacionais e eu percebi na época que meu sonho de ser diplomata não era para mim. Que ser diplomata não era o melhor dos mundos para mim. E eu falei, não sei para onde eu vou.
E por uma indicação de outra amiga minha, falou: olha, tem uma oportunidade aqui na vaga de compras e logística, você quer? Eu falei: eu não tenho nada na mão, eu vou. E fui, comecei a trabalhar. Só que eu estava no lugar errado, porque eu sou uma pessoa de pessoas, eu sou comunicativa, eu gosto de interações, e eu estava numa área onde as pessoas prezam mais por relatórios, análise, introspecção, pessoa mais fechada. E aí eu não percebia, eu ainda não tinha esses aprendizados. Então eu achava que o erro estava no meu colega do lado, só que o meu colega do lado se incomodava com o meu jeito. Não porque eu era errada, porque eu não estava no meu lugar. E ao invés e aquilo, a pessoa ela lida com o outro da forma que ela sabe. E qual que era dentro desse ambiente, que era um ambiente até de alta performance, de muita pressão, de muita cobrança, qual que era o jeito? Ah, vou excluir ela das coisas. Vou sobrecarregá-la, porque ela sobrecarregada não vai ter tempo para falar com o colega. Então, ou me sobrecarregava de atividade, ou me falava: vamos almoçar todo mundo, mas a Renata não, vamos excluí-la. Parecia coisa de escola, quinta série. Vai todo mundo junto, mas a Renata não. A Renata começou a falar, corta a Renata. E eu achando, falando: não, eu acho que o problema é a empresa, é o outro, é o meu chefe. E eu demorei um tempo, né, tive que passar pelo câncer, por várias coisas, para eu perceber que eu falei: gente, eu tô no lugar errado. Eu não tô no meu lugar ainda. E aí, só que até eu perceber isso, eu tive que passar pelo burnout, porque eu ia escutando isso, você não está no seu lugar, uma voz dentro de mim falando, reconsidera, repensa, será que compras e logística? E eu ignorava, eu falava: isso aqui é coisa de gente fraca que escuta a sua voz interior. E eu continuava trabalhando, 15, 12 horas por dia, sábado, domingo, sem o chefe saber, ia lá, trabalhava, e não escutava essas vozes que falavam: para menina, para, você tá no seu limite, sabe? E aí esse burnout ele foi vindo, só que eu fui ignorando os sintomas. O cansaço é coisa de gente fraca. Não vou, por que que eu tô tão cansado? Meu cabelo tá caindo. É só um sintoma. É o estresse, é o estresse, é o estresse. E tudo isso foi um burnout que não foi diagnosticado na época. Eu fui entender que eu vivi o burnout depois que eu passei por ele. Quando eu estava no fundo do poço, fui buscar ajuda. E aí, com o psiquiatra e com a terapeuta, a gente conversando, falou: olha, isso é um burnout não diagnosticado. Você passou por todos os sintomas do cansaço, da exaustão, da queda do cabelo, de ser workaholic, de trabalhar muito, mas você foi passando por isso e você foi ignorando esses sinais que a vida foi te trazendo. Então, para mim foi muito difícil, assim, esse burnout foi extremamente desafiador, porque eu não tinha ciência que aquilo era tão grave quanto realmente era. E se você fosse trazer para a gente uma questão muito simples que é, quem é a Renata antes do livro e quem é a Renata depois do livro? Nossa, eu sou outra pessoa. Eu sou completamente diferente. Eu sou outro ser humano, eu tenho é muito comum ver nas redes sociais: se o meu eu de hoje se sentasse com o meu eu, por exemplo, antes da pandemia de 2020, ele não ia acreditar nas histórias que eu vivi. Eu sinto a mesma coisa, assim, eu não me reconheço. Eu olho para as experiências, mas eu falo: gente, eu não me reconheço mais nisso, porque mudou tanta coisa na minha vida, a colher foi um divisor de águas tão forte, tão grande na minha vida, que eu sou totalmente diferente, assim, o meu jeito, o que eu acredito comigo mesma, a forma com que eu lido comigo, com que eu lido com o próximo no dia a dia, quando vem uma situação ruim ou muito desafiadora, como que eu encaro isso. Eu sou outro ser humano. Que legal. Bom, estamos aqui quase na reta final da nossa entrevista. Eu vou pedir pro rapaz dar uma pausa, tá? Para eu trazer agora na parte inicial, eu fiz com óculos. Geralmente eu faço sem óculos para não pegar o reflexo. É isso? Aí eu quero trazer esses minutos finais para a gente trazer os objetivos que você quer com a sua comunicação Tá, no podcast. Então, a gente pode focar na transformação que as pessoas têm ao ler o livro, tá. ponto legal. Falar um pouco da oportunidade que você tem
de contar a sua história e ajudar mais pessoas através de palestra, Tá. tá? E você traz alguns pontos importantes, como se você gostou dessa história, compartilha para a gente aqui qual que é a sua opinião, mande para as pessoas que estão passando por essa situação, mande para uma mãe que também vivenciou com o filho essa situação. Aí você traz esses mecanismos. Quando você trazer o CTA, você respira, fale com calma, olha para a câmera e traz exatamente o que você acredita ser importante para as pessoas, Tá, tá? tá. Tava gravando? Ô, o começo a gente faz depois que encerrar aqui, a gente faz de novo. Tá, mas aí você pausou ou tava gravando? Não, tá gravando ainda. Tá. E se eu pausar, aí vai ter que abrir outro vídeo. Tá bom, beleza. Então, vou continuar aqui, tá bom? Tá. Renata, eu gostaria de saber quem é a pessoa ideal que precisa ler o livro? Olha, mulheres a partir de 20 e poucos anos, entre 20 e 25 anos, que estão nessa imersão em autoconhecimento, que estão numa busca mais profunda de si mesma e que conseguem enxergar através de outras histórias grandes ensinamentos. E se você fosse parar para indicar esse livro para as pessoas, puder comprar esse livro, aonde que as pessoas podem achar? Elas podem achar ele na Amazon, então tem um link para a descrição, né, ali no meu perfil, no meu Instagram, que é @RenataTomazOficial. Ou também, se você digitar no Google Memórias de uma Colher, vai ter tanto o link da Amazon, quanto o link de outras grandes livrarias que também fornecem. E aí a pessoa consegue receber em casa o livro? Consegue ou receber em casa, ou se ela quiser a versão digital no Kindle, também tem o acesso. E tem uma idade, tem um público diferente? Qual que é o público que geralmente consome esse tipo de história? Olha, da minha experiência, das pessoas que eu conheci que leram o livro, a maior parte delas eu já ouvi relatos, tanto de pessoas a partir de 30 anos, que estão naquele momento, a crise dos 30, virou uma década ali, então tá meio perdido, falou, putz, deixa eu ler esse livro aqui para entender melhor, e acabou se inspirando, mas eu também já ouvi de jovens, de adolescentes, então de 12, 11 anos, que, eu também tô passando por bullying, as coisas também estão difíceis e através da Renata eu vi que eu não sou o único que também está achando difícil esse período da vida. Entendi. Então, qual que é a maior transformação que a pessoa lê o livro? Qual que é a maior transformação que ela tem na vida dela quando ela termina de ler o livro? Eu acredito muito no finalzinho da história, porque a história tem um capítulo entreaberto. Eu não posso dar muito spoiler, mas assim, fica uma coisa meio entreaberta, que é um convite para ação, onde a pessoa pode ou tomar atitude, vir conversar comigo, ou ela pode imaginar, falar, ai, o que será que aconteceu com a história, o que será que aconteceu com a colher, como que as coisas, o desfecho das coisas, mas a maior transformação é dela olhar e falar, a partir das minhas experiências, das minhas histórias, que ela possa olhar também para a vida dela, encontrar isso e falar, eu não tô sozinha nessa, eu achava que era só comigo. E não é só comigo, olha também esse sentimento ou essa situação, o outro também passou, a Renata também passou e ela está colocando aqui. Então a pessoa começa a fazer essa autorreflexão e através dessa autorreflexão ela vai se transformando, porque vai caindo a ficha, ela vai percebendo que ou chega à conclusão que precisa de ajuda, ou chega a uma conclusão de que, opa, do jeito que está aqui eu preciso mudar, então eu preciso tomar uma atitude, fazer diferente. E vamos supor que as pessoas querem entender mais e querem conhecer mais de você. Existe a oportunidade da pessoa assistir uma palestra sua? Como é que funciona? A colher me transformou tanto, Vinícius, que eu falei, poxa, eu tenho hoje o livro, e o livro ele ensina muito para o CPF, para as pessoas comuns, com as histórias. Mas eu também tenho o burnout e a vivência de 10 anos no corporativo. E eu falei, poxa, eu preciso transformar isso também em um aprendizado para essas pessoas que estão ali dentro do corporativo, que sofrem algum burnout, ou até mesmo algum tipo de bullying corporativo, alguma coisa dentro da empresa. E aí eu desenvolvi a palestra, Memórias de uma Colher,
que se chama Acolher, que é um convite para ação também. Eu conto a história da colher, mas eu trago a metodologia da colher, onde através de 6 passos práticos, a pessoa ela vai fazendo reflexões, adquirindo mais autoconhecimento e no final ela pode fazer essa levantada de ação. Preciso de ajuda ou não, eu preciso mudar aqui dentro, mas as coisas vão acontecer e eu vou tomar uma atitude diferente, vou conversar com a RH ou com o meu gestor, ou não vou conversar com ninguém, mas vou começar a mudar por mim. E quem são as empresas? Quais estilo de palestra você está aberta para apresentar para as pessoas? Olha, são palestras sobre autoconhecimento, mas que a partir do autoconhecimento a gente gere pessoas curadas curam ambientes. Então, naqueles ambientes onde a pessoa, o ambiente precisa de mudança, precisa de uma inspiração, de uma motivação, mas não consegue saber exatamente como que isso fica tão concreto, tão palpável, a palestra vem para ser essa solução e também para esses ambientes onde as pessoas já têm consciência que aquilo temos que mudar o ambiente, seja porque está com alto índice de turnover, presenteísmo, absenteísmo, ou seja porque a gente quer fazer diferente, quer fazer uma cultura nova da empresa e a gente precisa de uma motivação, a gente precisa de uma inspiração, ou porque a pessoa, pessoas mais saudáveis, elas performam melhor. Então, quanto mais bem-estar você sente no ambiente de trabalho, melhor você performa. E quem performa melhor gera economia para a empresa. Uma coisa vai puxando a outra. Se você fosse trazer um ponto que possa mudar a vida das pessoas em esses eventos corporativos, qual que é o principal ponto dessa palestra que pode transformar a atitude, a parte emocional e principalmente a pessoa tomar uma ação de forma correta? Olha, é a metodologia da colher, que é através cada letra da palavra colher é um convite para ação. Então, que através disso a pessoa ela consiga fazer essa autorreflexão e ela consiga tomar essa atitude, seja mudando algo de dentro para fora ou pedindo até mesmo mais esclarecimento para o RH, ou olhando e falando: "Tá, a empresa me oferece tais recursos, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar terapia, eu vou procurar algo". Se você fosse utilizar apenas 1 minuto para trazer uma informação que pode mudar a vida de milhões de pessoas, gostaria que você compartilhasse essa visão que você tem naquela câmera. Tá, em 1 minuto. 1 minuto. Tá. Então o principal agente de transformação da nossa vida é você mesmo. Tudo que você precisa já está dentro de si. E eu tive o privilégio da espiritualidade de me mandar uma colher de pau, me mandar uma série. Eu tive a honra de Deus falar diretamente comigo através das pequenas atitudes, mas não necessariamente porque eu tive uma colher que você também vai ter uma colher. Pode ser, às vezes, uma memória de infância, pode ser uma canção, pode ser uma carta, algum objeto, alguma coisa, mas aquilo já está em você, já está dentro de ti. Então, se olhe com carinho, se permita se ver com mais carinho, com mais amorosidade, se perdoe, seja mais compreensivo, dê uma segunda chance para você mesmo, que eu prometo que as coisas vão acontecer e elas vão ser diferentes e serão diferentes para melhor. Interessante. Quando a pessoa começar a entender exatamente que ela pode receber algo que pode mudar a vida dela nesses conteúdos que vão ser publicados nas redes sociais, qual que é a informação que você daria para as pessoas tanto compartilhar quanto colocar a sua visão sobre esse conhecimento, enviar para a pessoa que faz sentido para ela, para a mãe, para o pai, para as amigas, traz um CTA nesse sentido Tá, para que as pessoas possam de fato compartilhar o conhecimento que você está agregando aqui para elas. tá. Então, se você, assim como eu, você já identificou, está identificando de que tem algum amuleto, alguma coisa maior do que você regendo o teu coração, e você acredita que isso pode fazer uma boa transformação na sua vida, compartilhe com outras pessoas, mande para amigos, deixe seu comentário aqui também, aqui nas redes sociais, porque
quanto mais a gente se expressa, mais outras conexões nós somos capazes de fazer. Então, ou manda para uma pessoa que talvez você perceba, tá passando por um momento difícil e precisa de uma inspiração. Se você fosse compartilhar agora a experiência que você teve aqui no Paulista Show, para que mais pessoas como você, que também tem livros, que tem experiência, que tem um know-how e que acreditam que a sua comunicação possa mudar a vida de outras pessoas, qual informação você passaria? Olha, eu transmitiria que é uma experiência única, algo muito personalizado, mas feito com muito carinho, com muita atenção. E é um cuidado que hoje é um diferencial, não é uma coisa automática, uma coisa assim: "Ah, eu quero gravar o podcast, então vamos lá". Não, tem toda uma análise, tem todo um momento ali de reflexão, tem de fato, uma compreensão maior da mensagem que o escritor ou o profissional de negócios quer trazer. Tem isso de uma forma muito bem cuidada. Então eu acho que é esse cuidado, é esse carinho, é essa atenção que faz a total diferença, porque a gente se sente ouvido, a gente se sente acolhido. E quando a gente se sente ouvido e acolhido, a gente se sente mais à vontade para compartilhar com o outro. Que legal. Até a sua logo ficou bem bonita, né? É exatamente isso, Renato. Por quê? Porque eu entendo exatamente aquilo que você precisa passar de forma clara para sua audiência. Então eu Sim, estudo o seu mercado, estudo exatamente aquela percepção de valor que você coloca no livro, coloco os roteiros exatamente daquilo que a gente vai falar. O roteiro ele serve como uma base, porém você viu que eu utilizo de formas estratégicas para conduzir a nossa entrevista. sim, E isso faz com que a entrevista também seja algo natural, sim, porque aquilo que você faz no dia a dia é exatamente aquilo que você pode transferir para o digital. Que eu vejo que você também é geradora de conteúdo, certo? certo. Se você hoje fosse passar para as pessoas que têm essa dificuldade em gravar vídeos e estar em um ambiente que realmente pode mudar a vida delas, que é pegar o celular e gravar aquilo que realmente está sentindo, que mensagem você iria passar para eles? Olha, eu ia passar a mensagem: não tenha medo, o máximo que pode acontecer é ter uma visualização, é o máximo. Ou o pior, ninguém assistir, mas não vai acontecer mais disso, porque é você e a câmera, então naquele momento que você é você com você, então tem muito mais o nosso julgamento interno, o nosso medo, a nossa voz interna com receio, do que de fato algo acontecendo, então não tenha medo e sempre a mensagem que a gente tem para transmitir é muito maior que a gente. Então não deixe que o medo te aprisione, que te impeça de transmitir algo que muitas vezes é maravilhoso e que você está guardando para você. O mundo também precisa ouvir o que você tem a dizer. Eu fico muito feliz pelas palavras, eu vou colocar esse conteúdo nas redes sociais, a gente vai seguir com um plano que eu passei para você, Tá, que é exatamente entender o seu momento, saber o que você precisa passar para sua audiência, elaborar o roteiro, trazer você aqui no podcast. O próximo passo é entregar o material na íntegra e entregar os cortes para você conforme a nossa conversa lá atrás. Eu faço isso porque eu gosto de trazer a clareza no passo a passo. sim, Conforme eu falei para você, ó, a gente tem 3 passos, exatamente isso. É trazer exatamente o roteiro em uma sessão de diagnóstico para saber exatamente se você está preparada para estar num ambiente de podcast. Eu preciso saber da sua comunicação, da sua história, do produto ou serviço que você gostaria de fornecer para as pessoas. Daí entra na questão de pegar o estúdio e falar assim: esse estúdio a gente vai usar de forma personalizada para atender você e logo após a gravação vamos entregar os cortes personalizados. Eu tenho certeza que você vai adorar. tá E certo. agora eu vou falar para você. Você que tem uma profissão e que precisa trazer a sua excelência na comunicação e principalmente trazer aquilo que você faz no dia a dia, o ambiente de podcast, ele é para você. Você dentista, você profissional da beleza, profissional da saúde, profissionais de áreas que a gente mais atende, empresários em geral. Então você que quer gravar um podcast, não esqueça, chame o Vinícius, fala com a nossa equipe. Aqui no Paulista Show, a gente vai entender exatamente aquilo que você faz no dia a dia e vai colocar para o digital, com toda a experiência de um host profissional capacitado para fazer as perguntas ideais para você se posicionar nas redes sociais.
E eu fico aqui com agradecimento da sua presença. Muito obrigado por tudo que você trouxe para a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser um episódio muito especial quando chegar nas redes sociais e as pessoas conhecer mais de você, conhecer mais do livro. E também eu quero fazer um convite para você estar num projeto que a gente tem hoje, que é projetos para empreendedores em geral, para trazer o conhecimento que você tem, não só no podcast, mas um ambiente de palestra, onde a gente consegue exatamente fazer uma pré-seleção dos profissionais peritos naquele assunto específico. No caso, você traz a questão da mentalidade, do turnover, da questão da depressão. Isso vai ajudar muitas pessoas a se identificarem e achar uma solução. Então esse convite ele fica para você e a gente quer trazer realmente a solução para a vida das pessoas, tanto nessa questão de palestra, tanto para podcast e entre outros projetos que a gente está colocando aqui. Então, muito obrigado. Obrigada. Fechou. Bom, ficou ótimo.